Olá, no programa de hoje um raio-x da violência no campo no Brasil. Uma publicação elaborada há quase 4 décadas sobre conflitos em áreas rurais do país revela um novo aumento das ocorrências em 2023, que vem em ritmo crescente há 10 anos. Quais regiões inspiram maior atenção do poder público? Os grupos sociais mais vulneráveis e os elementos que podem levar à escalada de tensões. Eu converso com a coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra, Isolete Wisniewski. Isolete, bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Obrigado. Nós é que agradecemos essa oportunidade desse debate e trazer esses dados dessa realidade a toda a sociedade, em especial aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A 38ª edição da publicação Isolete Conflitos no Campo Brasil traz dados da violência ligados às questões agrárias no país ao longo de 2023. E tem ali, entre outros destaques, um número recorde de confrontos, 2.203 ao longo da série histórica, né? Dos últimos 10 anos é o maior número. Quais foram os principais elementos que contribuíram para essa escalada? Em 2023, a gente tinha uma expectativa de ter melhorias nesses dados dos conflitos, né? Apesar que é o primeiro governo, então muitas coisas a acertar, né? Mas foram dados revelados principalmente relacionados à questão de conflitos no campo. Nós tivemos um número muito grande e a gente coloca principalmente a questão da violência, né? São mais de 1.500 conflitos relacionados diretamente à questão da violência. A gente tem dados que revelam a questão da ocupação, de retomadas, esse número aumentou nesse ano, mas não é proporcional ao que nos últimos anos tem aumentado a violência no campo. Então, acho que esse é um dado principal. Outro dado que se diz relacionado à questão de contaminação por agrotóxicos, que é com a questão do uso indiscriminado desse produto, né, do agrotóxico, o que as comunidades chamam de veneno, e isso impacta diretamente as comunidades. E o terceiro tópico, que é o número elevado de trabalhadores resgatados do trabalho análogo à escravidão, né? Inclusive, Minas Gerais se destaca nesse sentido desse dado hoje em segundo lugar, né, no ano de 2023, o número de trabalhadores resgatados, né? Então, esses são dados que trazem um pouco dessa realidade que revela esses 2.203 conflitos, né? Então, para que esse número, né, continuasse aí numa crescente nos últimos 10 anos, é um período que coincide com muitas mudanças políticas de governos no país. Isso tem interferência? É possível estabelecer essa relação, né? O país passou aí por governos de diferentes perfis ideológicos. Sim, a gente vem numa crescente nos últimos anos, né? A partir de 2017, principalmente, né? 16, com a mudança de governo, mas já tinha dados antes de 2017, né? Mas a gente viu que isso se acirrou por conta de várias questões, né, que foram sendo trabalhadas, desde as mudanças da legislação, de legislações que tem, né, uma disputa no Congresso Nacional, né, e a intensificação disso pela liberação de projetos de lei que defendiam o direito das comunidades, né, assim como a revisão e ações de projetos de lei na questão ambiental também, né? Então, nós temos esse fator, que é essas mudanças que ocorrem. Você tem também as mudanças de governo, e na época explícita do governo Bolsonaro, a gente tem uma liberação de armas, e isso intensifica o conflito do campo por conta dessas liberações. Os fazendeiros se armaram muito, né? Então, houve essa intensificação pelo discurso da propriedade privada, e também você tem um novo movimento que começou a surgir aí nos últimos anos, que se denomina invasão zero, e que vem atacando as comunidades do campo. E outro dado que a gente trouxe no próprio relatório de conflitos é a própria criminalização dos movimentos sociais. Então, isso também afeta diretamente, né, esses dados que a gente está observando nesse caderno de conflitos agora de 2023. 71,80% dos casos de 2023, né, envolvem disputas por terras e as ocorrências predominantes são as de pistolagem e invasões. Há, Isolete, uma ausência de Estado, uma espécie de mundo à margem da lei
em algumas regiões do país? Como é que isso tem funcionado? A gente diz que não é, talvez não é uma ausência do Estado, porque o Estado está lá, é uma omissão do Estado, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão dos assassinatos, na impunidade no campo, na averiguação desses crimes, o Estado está lá, mas há uma missão no você resolver essas questões, tanto por parte da segurança pública, como também por parte da própria justiça, né? Então, você tem isso. Segundo, você tem ações, a gente olhar os dados, você tem ação do Estado. O Estado brasileiro, ou seja, os governos federais, estaduais e municipais, eles também são responsáveis por esses conflitos. Então, nós temos no último ano, principalmente 2023, um aumento substancial dos conflitos ocasionados pelos governos estaduais, né? Isso está ligado diretamente à questão da omissão, mas também está ligado diretamente à ação da polícia militar, que em muitos casos, em muitos estados, tem se articulado junto com o denominado Movimento Invasão Zero, que acaba assumindo as ações, às vezes em muitos lugares, sem uma ação judicial de expulsão das famílias que estão acampadas ou esperando as decisões específicas do INCRA no seu processo de assentamento, né? Então, você tem essa ação do Estado, desde a omissão até dentro dessa perspectiva que você coloca. Então, você tem várias questões que também estão relacionadas a esse processo, né, desses conflitos no campo. Tem verdadeiras milícias rurais atuando? A gente pode denominar assim? Tem um tempo que a gente tem observado isso, né, assim, a gente denomina milícia, né? Eu disse que na década de 70, quando a CPT começou a existir, existiu o jagunço, existiu o pistoleiro, aquele que era profissional da área, né? Hoje você tem as seguranças nas fazendas, e essas seguranças, em muitos lugares, elas assumem esse papel, né? Esse papel que se diz segurança. Então, a gente chama vamos dizer assim, uma pistolagem juridicamente organizada, né? Assim, ela tem o CNPJ, ela dá nota fiscal para fazer a segurança daquela fazenda. Então, em nome da propriedade privada, né, se tem esse processo. E, claro, a gente tem esse avanço dentro desse processo, desse movimento, que pode ser caracterizado como uma milícia, né? Assim, precisa a gente observar mais e entender mais isso também. Mas a gente tem observado que vários crimes que aconteceram no ano passado estão imputados a essa realidade desse grupo que tem se organizado aí, principalmente na Bahia, né? Que a gente viu com a morte esse ano da Nega Pataxá Radatã, né? Então, tem uma ação deliberada desse grupo e que investe em torno da questão dos movimentos. E se a gente olhar do ponto de vista das ocupações e retomadas desse ano, elas são bem menores que as invasões. O que são as invasões? Resultados de invasões? São terras que são ocupadas tradicionalmente pelas comunidades e que são invadidas ou por um madeireiro, ou o próprio fazendeiro, né? Às vezes é uma mineradora que chega e vai ocupando aquela área. Então, as invasões, elas são muito maiores do que a retomada de ocupações que são organizadas como formas de resistência pelos movimentos sociais. Como que a diminuição de assassinatos no campo, né, foram 31 casos em 2023, menor número desde 2020, deve ser interpretada, Isolete? E se há uma sensação aí de impunidade em relação a esses casos? Eu acho que assim, às vezes no primeiro início de governo, né, às vezes a gente tem uma certa redução, né, do número de assassinatos, né? O governo começa a pautar um pouco mais as questões do campo, né, como a gente viu esse ano, né? Nós também temos a partir do meio do ano, né, foi instalada uma comissão de enfrentamento à violência no campo no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a gente considera que isso foi um avanço dentro dessa perspectiva, né? Eu acho que os próprios movimentos sociais têm conseguido também fazer denúncias, né, exigir seus direitos com mais liberdade, né? Eu acredito que isso também contribui para que esses assassinatos possam diminuir. Nos anos anteriores, a gente tinha muito essa dificuldade, né, por questões de segurança, né? Então, eu acho que também tem esse diferencial um pouco. Mas para a gente, assim, morrendo uma pessoa no campo, para a gente é um sofrimento. Nós, enquanto pastoral, que nos dizemos pastoral, né, do cuidado da vida, né, do cuidado da terra, do cuidado da água,
Uma pessoa que morre para nós já é muito pesado, né? Assim, a gente sente muito esse processo, porque as comunidades, né, os povos do campo, e eu acho que a gente tem que também pensar nisso enquanto quem mora na cidade, né? Assim, e são responsáveis por cuidar desse ambiente que a gente vive. A cidade, ela tem uma alta concentração, uma urbanização muito forte, e isso a gente não consegue conservar um ambiente com esse alto nível de concentração de pessoas, né, de prédios, né, cimento nas ruas. E os povos do campo, eles têm essa tarefa, como eles dizem, nós somos os guardiões dessa biodiversidade, da água, da floresta, né? Então, eles também têm um papel importante para a vida de cada um e de cada um que mora na cidade. Sem contar também a questão da alimentação, porque o agronegócio produz, né? Produz muito, né? É responsável até nas narrativas que se traz pela questão da exportação e da balança comercial brasileira, mas produz para exportação, né? Então, para alimentar a mesa, né, a gente vê esse processo que são as comunidades e em si, para elas também poder sobreviver e se alimentar, né? E aí a gente tem, com esse avanço, né, tanto do agronegócio, o uso intensivo dos agrotóxicos, impactam essas comunidades, né? E o agrotóxico, ele atinge tanto a alimentação e também ele não produz para a produção de arroz, de feijão, que são os alimentos básicos na mesa das famílias, eles vêm reduzindo. Então, a gente precisa incentivar as comunidades que estão nessa produção, né? Nós estamos importando arroz e feijão, isso é o básico da alimentação do brasileiro, né? Então, esse é um fator muito importante que a gente gostaria de destacar. Zolete, indígenas e sem terra, né, são as categorias mais destacadas entre as vítimas. E no caso específico dos povos originários, né, a aprovação da tese do marco temporal ali no Congresso Nacional no fim do ano passado potencializa ainda mais um ambiente de violência. O que tem sido notado de lá para cá? Assim, eu acredito que o ano passado teve todo esse enfrentamento a esse processo, não? O STF julgou o marco temporal inconstitucional, né? Então, houve um ganho por parte das populações e nesse sentido, né? Então, nessa questão, há um avanço sobre as comunidades indígenas. E a aprovação do PL, né? Na Câmara dos Deputados, né? Ele é inconstitucional, né? O próprio STF já julgou isso inconstitucional, né? E agora, novamente, né, nós temos esse processo. É claro que isso dificulta aquilo que a gente diz, que fala quais são as soluções para os conflitos. Talvez você vai me perguntar isso logo mais, né? Mas para as comunidades indígenas é a demarcação dos seus territórios. E a gente viu consequência muito clara agora, né? Assim, na hora de divulgar as demarcações desse ano, homologar as terras indígenas desse ano, o governo homologou 2 terras indígenas apenas, né? A gente acredita que isso já tem consequências desse processo, né, dessa legislação que foi aprovada e da pressão que o agronegócio e a bancada ruralista têm feito sobre o governo federal. O relatório, né, ele chama atenção ali para uma região que é conhecida como a Macro, né, que abrange 32 municípios nas divisas dos estados de Amazônia, Acre e Rondônia, como sendo ali uma das mais problemáticas do país. Quais são as contradições em relação a modelos de desenvolvimento que estão postas? Então, a gente já tem duas zonas, né, de desenvolvimento criadas, né? A zona do Mato Piba, né, que é um projeto de desenvolvimento, e se a gente olhar no decreto, ele é agropecuário, né? Então, ele está relacionado diretamente a um setor específico, que eu acho que isso, como que a gente só desenvolve o setor agropecuário, né? O desenvolvimento ele tem que ser amplo, ele não pode só atingir o processo de investimento em infraestrutura, ele tem que investir nas pessoas que estão ali, educação, saúde, moradia, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de uma relação muito ampla, e, na verdade, esses modelos de desenvolvimento, eles vêm para beneficiar o setor, né? E isso tem acontecido na Lago também, né? Que a gente chama, e que está sendo denominado pelos projetos de Zona de Desenvolvimento Abanamadeira. Essas zonas de desenvolvimento, e a gente já escutou muito, né?
O desenvolvimento, às vezes, é para tirar o envolvimento das pessoas. E, às vezes, acontece isso nesses espaços, né? Então, a expansão desse modelo de desenvolvimento agropecuário para essa região, ela vem afetando isso. Desde incêndios criminosos, desde a questão das grilagens, né? E também o número de assassinatos, né? Nós temos 34 assassinatos no ano passado, 7 foram nessa região, se não me engano, acho que esse foi 7. 7 foram nessa região. Então, olha, como que a gente percebe essa intensificação nesse espaço, né, de atuação e que as comunidades, que existe uma gama de comunidades tradicionais ali. E o problema também da questão da terra pública, né? Muitos desses espaços são terra pública. E a pressão, então, corre sobre essas comunidades. Ainda não são regularizadas, não tem seu garantido, né, o seu território, o espaço para elas viverem. Então, esse é um espaço que está sendo bastante. Essa é uma região, né, que está intensificando bastante os conflitos nos últimos anos. O Nordeste também ostenta um grande número de ocorrências no relatório. As características dos confrontos e disputas por lá diferem, em alguma medida, da situação da região Norte? Eu acho que da região da macro, né, a gente destaca, por exemplo, esse ano o maior número de conflitos foi na Bahia, né? A Bahia tem um processo de intensificação de modelos de desenvolvimento. Desde a região mais aqui do oeste, centro-oeste da Bahia, né, sul-sudoeste, com a intensificação das grandes monoculturas, a região oeste mais a questão da soja, a intensificação do agronegócio e algodão nessa região, né? A região mais sul-sudoeste ali tem a questão do eucalipto, né? Tem uma região bastante de desenvolvimento, mas tem também a questão da mineração, né? Então, intensifica sobre essas comunidades, né? Então, esse é o diferencial. E essas regiões são regiões que a gente ainda tem um número elevado de camponeses, né? Porque em muitos espaços, em muitos estados, você tem, a partir da década de 70, uma inversão muito grande, né? Assim, então, acontece uma inversão do número de pessoas no campo para pessoas que moram nas zonas urbanas. E a região do Nordeste ainda se destaca por um grande número de camponeses, e que aí sim a gente percebe que tem esses conflitos. Além da questão da intensificação da mineração e das monoculturas, você tem a instalação de parques eólicos, né? Isso também vai afetando diretamente esse processo das comunidades, porque vai tirando seus territórios, né? A maneira como eles vão chegando e se apropriando desse espaço que é o espaço das comunidades. As comunidades até ficam nesses, né? Elas arrendam suas terras, elas não precisam sair, né? Vamos dizer assim, para dizer que há uma retirada dessas comunidades. Mas os impactos desde a alimentação, né, a produção, que elas se retiram delas, né, o impacto do som, das energias eólicas, né, e o que isso causa de problema nas comunidades, eles acabam saindo por conta disso. Então, também tem esse processo de expansão desses projetos que se dizem de desenvolvimento para essa região que acaba afetando, né, essas comunidades, né. No Ceará, nós temos as eólicas, agora com a proposta do hidrogênio verde, a mineração, né, de urânio em Santa Quitéria. Então, você tem um conjunto ali de avanço desses modelos de desenvolvimento, né, a partir desses grandes projetos, nessas regiões que impactam diretamente as comunidades. E não impactam só as famílias, né? Impactam no ambiente como um todo, né? A questão da água. Boa parte da região oeste da Bahia faz parte do Cerrado. O Cerrado, nós temos o aquífero Bambuí, Urucuia naquela região. E afeta diretamente essa questão das águas com a contaminação também dos agrotóxicos e a contaminação dos minérios em outras regiões mais específicas. São muitos interesses envolvidos. Você já tocou na questão da dificuldade para a demarcação de terras indígenas. Agora, em relação ao governo federal, há também cobranças quanto a uma estagnação da reforma agrária, né? E foi lançado, né, na semana passada um novo programa chamado Terra da Gente, pelo qual aí o governo pretende estimular a inclusão produtiva, ajudar na resolução de conflitos e contribuir para o aumento da produção de alimentos. É o que está previsto lá. Dá para ser otimista na visão da CPT em relação a avanços nos próximos anos? Assim, a gente considera alguns avanços importantes, né? Eu já falei da Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo, né? A retomada de alguns programas que são importantes para a questão da produção, desde o PAA, o PENAI, né?
a questão dos quintais produtivos para as mulheres, né? A gente acha um processo muito demorado, né? Nós estamos há 1 ano e 4 meses de um governo, só agora é que o governo lançou um programa para a questão da reforma agrária. E a gente acha os números, vamos dizer assim, eles são muito subnotificados, além do que realmente a gente acha que é a necessidade da reforma agrária. Ele se baseia principalmente na questão das terras públicas e na aquisição de terras. Então, você não tem uma discussão no que é aquilo que é o conceito da reforma agrária, que é a desconcentração do campo, né? É importante as famílias. E outra questão que se coloca é que a maioria das famílias que vão ser assentadas, né, vamos dizer assim, dentro desse processo, são em áreas que já estão ocupadas e que são retomadas de parcelas, são regulamentações de parcelas dentro dos próprios assentamentos, né? Então, a gente tem uma realidade em muitos lugares, se a gente pega aqui a região centro-oeste, do avanço da soja, por exemplo, para dentro dos assentamentos com terras arretadas. Pronto, vai se retomar essas terras? Vai, mas isso vai resolver o problema das famílias que estão naquele assentamento, né? Então, assim, eu acho que ainda é muito. A gente está achando um programa ainda que não resolve, do nosso ponto de vista, a questão como que a gente tem ouvido, né? Nas falas do ministro, porque a gente depois disso também não teve nenhum diálogo com o próprio Ministério sobre isso, mas que parece um grande programa de reforma agrária. E a gente avalia que não, ainda a gente precisa avançar bem dentro desse processo de discussão, de fortalecimento das comunidades que já estão no campo, dos assentamentos, e também das famílias que precisam ser assentadas, né? Então, acho que é ainda muito pequeno diante daquilo que nós, enquanto CPT, que ouvimos e estamos junto com as comunidades, percebemos. Então, é uma leitura que nós temos desse momento, dessa perspectiva. Agora, no Congresso, Isolete, há problemas no horizonte, né? Tem lá um pacote anti-MST, né, assim intitulado, que está de volta à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com um projeto que dispensa, por exemplo, ordem judicial para retirada de invasores de propriedades privadas. Seria aí uma reação às mobilizações do Abril Vermelho. Caso isso avance, como que impactaria o quadro de violência no campo? Olha, a gente tem. É importante que a gente sempre fala que as comunidades, né? Isso é para impactar diretamente aqueles que fazem a luta direta, né? Não é só o MST, tem outros movimentos que fazem a luta direta pela terra e que tem famílias que precisam ser assentadas, né? Isso é uma criminalização do movimento. O movimento ele tem autonomia para fazer o seu processo, né? De se organizar. A sociedade civil ela tem o direito, né? De se organizar. E o MST é uma das organizações que tem relevância no campo brasileiro, desde a produção de alimentos, né, a organização da propriedade, mas também quantas famílias que saíram desse processo de concentração urbanas e que hoje estão no campo produzindo, né? Assim, então, e imagina só, dentro de um processo das famílias que hoje não estão em suas terras regularizadas, né, dentro de um processo judicial, ou se eles fazem uma ocupação legítima, porque tem ocupações que são legítimas, e a polícia chega para tirar essas famílias e elas resistem. A gente só vai ter o aumento da violência. Até que hoje, isso já acontece, né? Alguns governadores de estado, como no estado de Goiás, por exemplo, têm feito muito isso, né? Semana passada mesmo, nós vimos a polícia do governo do estado de Goiás entrando numa ocupação que houve do MST sem nenhuma ordem de reintegração de posse, né? Assim, como que a polícia pode agir? A polícia tem a função principal, né? O Estado brasileiro tem a função principal de garantir a segurança das pessoas. A polícia ela não pode, não deve agir com violência física ou de querer atingir a vida das pessoas, atentar contra a vida das pessoas. Imagina se você não tem uma reintegração de posse, não tem a garantia jurídica dessas famílias, o quanto que essas ações elas podem gerar de violência, de mortes no campo, né? Então, eu acho que o Congresso deve pensar muito bem, né, naquilo que ele está fazendo, os deputados. É claro que a gente sabe que tem interesses de uma bancada e que foi criada e articulada com o movimento Invasão Zero, a bancada do Invasão Zero. Isso é articulado por esse grupo, né, exatamente para fazer isso, né? Assim, então, qual a responsabilidade dos deputados
que representam o povo, que são eleitos pelo povo, assumir um projeto de lei que vai atentar contra a vida das pessoas. Uma comitiva da ONU, Isolete, esteve recentemente no Brasil para apurar violações de direitos contra os povos originários e também ameaças a representantes de organizações da sociedade civil. E figuras históricas da CPT, já tombaram e perderam suas vidas aí em lutas nas últimas décadas, como a missionária Dorothy Stang, no Pará, o padre Josino, no Maranhão. Como é lidar na ponta com constantes riscos nessa luta? Falo para os organismos mesmo envolvidos. A gente sempre coloca que a nossa ação pastoral é estar do lado daqueles, os pequenos, dos últimos e penúltimos, como Jesus nos ensinou, né? E a gente tem muito isso para a mente, mas a gente sofre o risco diretamente de estar do lado dessas pessoas, né? Assim, então, além das comunidades que são ameaçadas, nós temos agentes, não só da CPT, mas de outras organizações que também sofrem ameaça diretamente, né? Assim, então, esse processo de cuidado com as pessoas, da segurança, né? Isso faz parte da própria organização, né? A gente precisa pensar nisso, né? A proteção. E as comunidades também nos ajudam nesse processo, porque elas também têm os seus protocolos de proteção e autoproteção, a gente chama, né? Assim, para que no momento elas possam garantir a segurança do seu território, já que o governo, né, a ação do Estado não garante essa defesa, as comunidades elas têm seus protocolos, né, que são de garantia da sua segurança também. Então, a gente conta com as comunidades que nos ajudam e também com espaços que a gente percebe que a gente discute também de proteção dos próprios agentes da CPT, né? Nós estamos agora, depois do governo brasileiro ser condenado pela morte do advogado Salles Pimenta, reorganizando, refazendo o Programa Nacional de Defesa e Proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos, né, junto com o Ministério Público, com o Ministério de Direitos Humanos e aí organismos da sociedade civil. Então, é importante esse programa para que se possa garantir a vida, né, dessas famílias que também têm uma ação política, né? A ação de estar ali defendendo a sua terra, defendendo o seu pedaço de chão, defendendo a água, defendendo a sua vida, é uma ação política. E, como a gente sabe, a Constituição, ela garante esse direito da sociedade de fazer e de fazer uma ação política, de ser político nesse processo, né? Isolete, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Vamos continuar aí acompanhando com atenção esse quadro de violência no campo. Obrigada. Eu só quero falar também, só para acrescentar, que a Comissão Pastoral da Terra está lançando, junto com esse caderno, uma campanha para que a sociedade se alie à causa da CPT, que chama Chega de Escravidão. Então, quem estiver nos assistindo nesse momento pode acessar o site, né, olhar os materiais, pode entrar em contato com as pessoas e contribuir para que a CPT possa continuar. A CPT não só, né? E as outras organizações que têm esse trabalho, o combate, prevenção ao trabalho escravo, também combatendo a escravidão. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei com Isolete Wischnieski, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra. Falamos sobre o relatório Conflitos no Campo Brasil, produzido pela entidade com os dados da violência ligada às questões agrárias no país ao longo de 2023. E das ações necessárias para enfrentamento da escalada de tensões e violações aos direitos humanos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.